muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero convidar você para nos próximos minutos estudarmos juntos a palavra de Deus. A mensagem que eu quero trazer hoje, na verdade, é um lembrete para te dizer que você tem um chamado. Assim como o Senhor chamou vários homens aqui para levarem adiante a sua palavra, para o fazê-lo conhecido entre as nações da terra, o Senhor também chamou você. Vamos ver isso aqui, construir esse pensamento juntos, e eu quero te mostrar como você hoje é escolhido para pregar as boas novas até os confins da terra. Então abra aí comigo a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos ler dos versos 1 a 3. Gênesis capítulo 12, dos versos 1 a 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui nesse capítulo nós vemos o chamado de Abraão. Mas antes do Senhor chamar Abraão, nós vemos nos capítulos anteriores que houve uma tríplice tragédia. Nós vemos ali o relato do Jardim do Éden e a queda do homem ali pela sua desobediência. Nós vemos ali quando então Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e pecaram contra o Senhor. Depois nós vemos então que a humanidade se corrompeu e o Senhor enviou um grande dilúvio sobre a terra e prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Depois então vem uma outra geração e começa a construir uma grande torre. Essa torre eles queriam chegar até o céu e tornar o seu nome famoso. É conhecido como a Torre de Babel, esse episódio. Então você vê Deus ali vindo e confundindo todas as línguas, porque o intuito do Senhor era que o seu povo se espalhasse e anunciasse ali o seu nome entre todos os povos da terra. Mas então nós vemos aqui então a queda do homem, nós vemos o dilúvio e vemos a Torre de Babel. Então Deus agora vai chamar um homem, vai abençoá-lo para que por meio dele outros povos, ou seja, os seus descendentes também fossem abençoados. Então ele levanta Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra de que eu te mostrarei. Então há 4.000 anos atrás vem Deus e chama Abraão, faz uma aliança com ele e promete abençoá-lo. E através dessa aliança com Abraão, através dessa bênção a jorrar sobre Abraão e seus descendentes, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não é apenas porção das famílias, parte das famílias, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então os descendentes de Abraão logo seriam, queridos, o povo de Deus. E nós vemos que aqui em Lucas, capítulo 13, verso 29, Mateus 1, 8, 11, vai dizer pra gente quem seriam esses descendentes. Do Oriente e do Ocidente virão muitos e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então aqui, queridos, há um chamado para Abraão. Há um chamado aqui para que, através dele, bênçãos fossem derramadas. Então é um chamado para receber bênção, mas era um chamado para ser bênção. É um receber para dar. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí, queridos, eu vejo aqui no verso 2 e 3, Deus fazendo 3 promessas. E essas promessas aqui não era para Abraão se envaidecer, não era para Abraão assim encher o seu coração de orgulho, mas eram uma bênção com propósito. Olha, o Senhor fala para ele: de ti eu farei um grande povo, de ti eu farei uma grande nação.
Quando você continua lendo aqui, né, os próximos versículos, você vai ver que a descendência de Abraão seria tão numerosa como a areia do mar, ou como as estrelas do céu. O Senhor aqui está falando de uma descendência terrena e também de uma descendência celestial. Através ali da sua descendência ser tão numerosa como o pó da terra, como a areia do mar, Ele está falando dessa descendência terrena, mas todos aqueles também que crescem em Jesus Cristo, todos aqueles, queridos, que pela fé também se tornariam filhos de Deus, esses também seriam filhos de Abraão, e essa descendência está aqui relatada por Deus a Abraão, quando diz que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Está falando de uma descendência celestial. Então nós vemos esse chamado aqui: de ti farei um grande povo, uma grande nação. E ele diz: e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha que bênção. E Deus então está derramando essa bênção sobre Abraão com um propósito: ser tu uma bênção. A bênção que o Senhor derramaria sobre Abraão, as promessas que Deus estava trazendo sobre a vida de Abraão, era para um propósito, era para que ele fosse bênção, para que tu sejas uma bênção. Então tudo isso que o Senhor nos concede, queridos, não é para a nossa vaidade, não é para a gente ficar aqui numa soberba, porque eu sou um abençoado, porque Deus me abençoa, porque Deus me ama. Tudo isso que transborda sobre nós é para que nós também transbordemos, é para que nós também possamos abençoar outras pessoas. E aí a primeira aplicação é essa: você, queridos, é chamado por Deus. O Senhor, queridos, conta com você. O Senhor tem derramado bênçãos na sua vida para que você seja bênção na vida de outros. Você é canal de bênção. Então deixa que essa bênção que Deus derrama sobre você, ela possa fluir através de você e abençoar tantas outras pessoas. Queridos, Deus aqui chamou Abraão. Nós sabemos que Abraão então vai ter alguns filhos. Vai ter o filho da escrava, né, Agar, que é Ismael, vai ter o filho de Sara, que é Isaac, que na verdade é o filho da promessa, e vai ter também ali, né, filhos com Quetura. Então tudo isso vai formar aí uma descendência, mas é principalmente entre Ismael e Isaac que nasce ali dois povos que vão estar em conflitos aí, queridos, até os dias de hoje. Através de Ismael, através do filho da escrava, né, sai ali os árabes. Então Abraão se deita com sua escrava Agar, nasce Ismael, e de Ismael então seus descendentes são os árabes. Mas o filho da promessa, aquele que Deus prometeu para Abraão, né? Mesmo na sua velhice, mesmo na esterilidade de Sara, foi Isaac. E é por meio de Isaac que vem os descendentes de Abraão. Ele é o filho ali da promessa, o filho biológico, né? Então, através de Isaac, você sabe que Isaac vai se casar com Rebeca e vai ter Esaú e Jacó, e a promessa vai se cumprindo por Isaac, por Jacó. E Jacó, então, quando se rende ao Senhor, quando também vem a ser ali convertido ao Senhor, ele vai mudar o nome de Jacó para Israel. E ali vão nascer as 12 tribos. E aí dessas 12 tribos nasce ali os descendentes, né, de Abraão. Então esse é um resumo da história, formando um povo. Então Deus chama um homem e agora ele vai chamar Israel, o seu povo escolhido. E é isso que nós vamos ver aqui em Êxodo. Abre comigo a sua Bíblia em Êxodo 19, versos 5 e 6. Êxodo 19, versos 5 e 6. Diz assim, queridos: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Queridos, eu e você precisamos entender que a eleição de Israel não foi um mérito de Israel. A eleição de Israel, queridos, foi algo que Deus precisava começar com alguém. Então, se Deus queria
queridos, que nós evangelizássemos as nações, que o seu nome fosse espalhado por toda a terra, ele precisava começar com alguém. Então Deus aqui elege Israel como seu povo escolhido, para que através de Israel todas as nações o conhecessem. A missão de Israel era, queridos, na verdade, fazer Deus conhecido em todos os lugares. Israel foi chamado a uma responsabilidade, ou seja, fazer Deus conhecido entre todos os povos, né? Então nós vemos aqui o Senhor chamando um povo e dizendo: ouçam a minha voz, guardam a minha aliança. Essa eleição de Israel, queridos, de forma alguma significa a rejeição dos outros povos. Não significa a rejeição das outras nações de forma alguma. O Senhor aqui escolheu Israel dentre as nações para que Israel o fizesse conhecido entre as nações, para que anunciasse a salvação a todos os povos. E aqui eu gosto tanto dessa expressão, porque o Senhor diz: vocês são minha propriedade particular, meu tesouro particular. Olha, queridos, que lindo que é essa declaração, e daqui a pouco nós vamos ver também 2 Pedro falando que nós somos também esse tesouro particular do Senhor. Então Israel, ele foi chamado a esse serviço. Nós vemos aqui o Senhor derramando sobre Israel, queridos, uma vocação missiológica, ou seja, ser luz para todas as nações, luz para os povos. Então o chamado de Israel era ser essa luz para todos os povos. Mas aí o Senhor também continua aqui e diz: vocês são reino de sacerdotes. Nós sabemos que a função do sacerdote é levar as pessoas a Deus. E aqui o Senhor está dizendo isso: Israel, vocês são reino de sacerdotes. Eu estou chamando vocês para que vocês possam trazer as pessoas a mim. Então Israel tinha essa função de levar as pessoas a Deus, de ser luz para as pessoas, de ser luz entre os povos. E aí, queridos, nós vemos que uma missão tão linda, né? Um privilégio podermos ser esses embaixadores de Cristo e o fazê-lo conhecido até os confins da terra. Mas quando nós estudamos a história aqui, né, no Antigo Testamento e até mesmo na época de Jesus, nós vemos que Israel fracassou na sua missão. Israel começou a se concentrar em si mesmo, querido, voltar-se para si mesmo e esqueceu da sua vocação missiológica, esqueceu de ser luz para os povos. Eles não levaram adiante, queridos, esse chamado. Eles começaram a se considerar um povo muito especial e um povo ali por direito, né, de Deus. Então ali não podia entrar cananeu, não podia entrar samaritano, Deus era só deles. Deus é só nosso, diziam os judeus. Deus nos escolheu, então Deus não pode ser dos samaritanos, Deus não pode ser dos cananeus, Deus não pode ser dos ninivitas. Deus é nosso. E queridos, guarde algo no seu coração: todas essas bênçãos que nós recebemos do Senhor, nós não podemos acumular para nós. Isso que nós recebemos do Senhor é para a gente compartilhar com os outros. Essa mensagem que hoje chegou até nós não pode parar em nós, ela tem que fluir através de nós. Então nós não podemos continuamente ficar acumulando essas bênçãos e nos esquecermos das bênçãos e nos esquecermos das responsabilidades que essas bênçãos nos traz. Se nós hoje, queridos, conhecemos esse Deus, nós precisamos torná-lo conhecido entre aqueles que não o conhecem. Um exemplo clássico de que Israel resistiu a essa missão de ir aos gentios é, por exemplo, o profeta Jonas. O Senhor pediu que ele fosse a Nínive anunciar ali o juízo. Arrependa, fala para o povo se arrepender, porque senão eu vou vir ali com juízo sobre eles. Mas aí Jonas, queridos, resistiu a esse chamado. Jonas não queria ir ali pregar aos ninivitas, porque ele sabia que Deus é misericordioso, que Deus podia perdoá-los e que Deus poderia salvá-los. Mas Jonas estava com esse pensamento: não, Deus é só nosso. Eu não vou levar Deus para eles não merecem ser salvos.
né? Porque era um povo muito mau, que já havia feito barbaridades, e Jonas ali não queria compartilhar com eles, então, ali aquela palavra de arrependimento, para que eles chegassem ao arrependimento e se voltassem ao Senhor. Então, através de Jonas, nós vemos a resistência em Israel em cumprir o seu papel missionário. Mas nós sabemos, queridos, que os descendentes de Abraão não são, queridos, só aqueles que vieram pela carne, mas são aqueles também que vieram pela fé. Eu e você somos descendentes de Abraão pela fé. Eu e você somos o Israel de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 9, versos 6 e 7. Lê comigo. 6, 7 e 8. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Eu e você somos filhos de Deus pela fé. Nós sabemos que ao fracassar na sua missão aqui, o Senhor ali, queridos, pela falta de fé de Israel, pela sua incredulidade, Deus quebra Israel ali da videira e enxerta, queridos, os gentios. Então os gentios foram enxertados pela fé. Olha o que diz Romanos, capítulo 11, do 17 ao 20. Lê aí comigo para você ver. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe na mesma. Então Israel foi cortado, Israel foi quebrado devido à sua incredulidade. E eu e você, que recebemos a Cristo pela fé, que somos de Cristo pela fé, que somos povo de Deus hoje pela fé, que somos o Israel de Deus, que somos os descendentes de Abraão pela fé. Pela fé, nós fomos enxertados aqui na oliveira. Então, queridos, eu chamo a sua atenção, ele chama um homem, ele chama Abraão. Aí vem então Isaque, vem Jacó, Jacó forma um povo e ele chama agora esse povo para o fazê-lo conhecido entre as nações. Esse povo agora fracassa na sua missão. E agora, queridos, então, quando Jesus ele vai assunto aos céus, nós vamos ver que entre a ida de Jesus e a vinda de Jesus vai haver o quê? Uma lacuna. E essa lacuna, quem vai suprir essa lacuna? Somos nós, sou eu e você. É a igreja de Cristo, a igreja que Cristo constituiu aqui na terra. Então ele deixa essa missão agora para a sua igreja. E essa igreja sou eu e é você. Começa com Abraão, vem para um povo escolhido e agora essa missão é transferida para a igreja de Cristo. Então agora vem o chamado para a igreja, o chamado de Abraão, o chamado do povo de Israel e agora o chamado da igreja. Vem comigo em 1 Pedro. Então vem aqui, Pedro está lá, queridos, quase no finalzinho, depois das cartas paulinas lá, você vai encontrar depois de Tiago, 1 Pedro. Então pega 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Queridos, você leu comigo esses versos 9 e 10? Você está vendo que assim como Deus chamou Abraão, que assim como Deus chamou o seu povo, hoje Ele chama a sua igreja? Você percebeu que as palavras que Ele usou ali,
queridos, com o seu povo. Ele hoje está usando conosco as palavras que ele disse para o seu povo, as palavras que ele disse para Israel, hoje ele diz para mim e para você. Deus nos escolheu em Cristo e ele diz para mim e para você, vocês são raça eleita, vocês foram escolhidos por mim para anunciar os meus feitos entre todas as nações. Vocês são, queridos sacerdotes reais, eu tenho chamado vocês para levar as pessoas até a mim, tragam as pessoas até a mim, façam o meu nome conhecido entre todos os povos, para que esses povos se rendam e venham a mim. Eu e você somos nação santa, ou seja, nós somos um povo separado, um povo, queridos, que dá testemunho do Senhor. Nós somos chamados para ser luz nesse mundo, ou seja, para influenciarmos esse mundo com os princípios, com os valores do reino de Deus. É o povo de Deus, é a igreja de Cristo, queridos, que influencia esse mundo. Não é o mundo que tem que influenciar a igreja, é a igreja, queridos, que parte para cima das trevas e as trevas recuam. Nós somos esse povo chamado para influenciar todos os povos, mas temos visto, querido, infelizmente, tantas práticas do mundo influenciando a igreja. Nos despertemos para o nosso chamado de sermos essa luz, essa bênção para todas as nações. E ele ainda termina dizendo, somos povo exclusivo de Deus, que somos propriedade exclusiva de Deus. Isso é um privilégio. Olha que lindo, nós somos o tesouro do Senhor, tesouro particular do Senhor, somos a sua herança, somos o seu tesouro. E eu pergunto para você, qual é o propósito? Qual é o propósito porque Deus chamou Abraão? Qual é o propósito porque Deus chamou Israel? Qual é o propósito porque Deus nos chamou para anunciarmos ao mundo quem Ele é e darmos a chance ao mundo deles se arrependerem, se voltarem para Deus e serem salvos, para que juntos todos nós possamos ali desfrutar de uma eternidade adorando o nosso Deus. E eu te pergunto, você já é salvo? Se você já é salvo, você também é chamado para anunciar a Deus entre todas as nações. E ele fala que vocês antes nem eram povos, olha o verso Deus, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo, nós não éramos povo, mas agora somos povo. Vocês receberam misericórdia. Queridos, nós antes estávamos ali em trevas, mas nós recebemos não apenas a luz, mas fomos chamados para ser luz. Isso aqui é tão maravilhoso, nós estávamos separados de Deus, mas por meio de Cristo Jesus, novamente agora Cristo nos uniu a Deus. Isso, queridos, é maravilhoso e nós precisamos contar essas boas novas, essas boas notícias para quem ainda não conhece. Nós vemos no Jardim do Éden, ali quando o homem pecou, Deus indo atrás do homem. Nós vemos que Jesus, Deus se encarnou, né? E Ele então, através de Jesus, veio até nós. E nós precisamos ir atrás desses perdidos e anunciar para eles que há esperança, que há salvação, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu numa cruz por eles e por isso há esperança. A morte não é o fim, mas a morte é apenas uma passagem para os filhos de Deus ali desfrutarem de toda uma eternidade. E termino, queridos, trazendo para você uma estatística aí de algumas agências missionárias. Hoje ainda existem mais ou menos 3 bilhões de povos não alcançados. Isso quer dizer, quando nós falamos esse número, de um lugar que ainda não tem uma igreja relevante que possa ali impactar aquela cidade, aquele local. Então existe muitos ainda para serem alcançados. Se você já participou de alguma conferência missionária, você sabe que tem ali a janela 10x40. E quantos povos, né, ali são resistentes ao Evangelho e ainda não ouviram falar de Jesus. Eles estão, queridos, aguardando você. Não resista a esse chamado, não resista a essa missão tão honrosa, privilegiada que o Senhor nos concedeu de o anunciarmos, de sermos embaixadores do teu reino e o fazê-lo conhecido até os confins da terra. Que o Senhor te desperte através dessa chamada e te lembre, você é um escolhido dele para anunciá-lo entre todos os povos, anunciá-lo na sua família, anunciá-lo no seu trabalho, anunciá-lo na sua escola, anunciá-lo na sua universidade e sim, anunciá-lo em qualquer povo para qual Deus está te chamando para assim fazer. Queridos,
coloque o pé na estrada, coloque a mão no arado. Vamos juntos cumprir a nossa vocação missiológica e que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Lembre-se, assim como o Espírito Santo veio ali no dia de Pentecostes e capacitou aquela igreja ali, que Cristo, queridos, deixou para que levasse, para que continuasse levando essa mensagem adiante. Esse mesmo Espírito Santo, quando eu e você recebemos a Cristo, veio habitar em nós. E é esse Espírito Santo que vai nos capacitar a cumprirmos esse chamado. É Ele que vai nos capacitar a irmos aonde Deus pedir para que a gente vá. Que Deus te abençoe. Não tenha medo, que o Espírito Santo está com você. Jesus está com você. Que Deus te abençoe. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguiram.